noite, meus amados do Facebook, vocês do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta sala que eu chamo de espiritual, porque nesse momento vai começar mais uma ministração, daquela ministração que liberta, que quebra algemas. Amém, meus amados? Então, se você ainda se encontra algemados dentro de uma chamada igreja, chegou o momento de você se libertar dessas algemas. Sejam todos bem-vindos. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, né? Tanto no Facebook, tanto no YouTube. E se inscreva lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Dê um like nesse canal para quando eu postar novo vídeo lá, você seja notificado. Amém? Então vamos para a nossa homilia desse domingo, né? E nós temos um tema, né? E o tema é: Deus disse, o meu povo gosta de ouvir mentiras. Deus disse, o meu povo gosta de ouvir mentiras. Diz, como é que essa história que Deus disse que meu povo gosta de ouvir mentiras? Vamos entender isso? É meio curioso, né? De Deus ter dito que o povo dele, porque ele não está falando da escola de samba vai, não está falando da torcida do Palmeiras nem do Corinthians. Deus está falando com o povo dele. Aqueles que dizem que me amam, aqueles que dizem que me louvam, aqueles que me exaltam. É com esse povo que Deus está falando. Isso aí, que o meu povo gosta de ouvir mentiras. Amém? Desculpa esse barulho que está aí lá fora, mas porque não dá para controlar, né? E eu não tenho um lugar sofisticado ainda, né, acústico, para que impeça barulho. Mas o importante é que nós vamos entendendo e vamos se libertando. Esse é o importante, né? Então seja bem-vindo. E para nós dar início, vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia. Então, abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, para nós dar o início, né? Ezequiel, no capítulo 13, é só aqui onde nós vamos ler, não é? Eu sei que você é 22, você abra a Bíblia no capítulo 13, só na Bíblia, tá? Eu sei que você é 22 e você não vai mudar. Versículo 19, vamos lá. Versículo 19: Vós me profanaste, isso aqui é Deus falando pela boca do profeta Ezequiel. Vós me profanaste entre o meu povo, por punhado de cevada e por pedaços de pão. Punhado de cevados e pedaços de pão, para matardes as almas que não havia de morrer, e para preservardes, né, matando as almas com um pedaço de pão, né, e um punhado de cevada, para preservar com vida as almas que não havia de viver. Então, aquelas almas, já eu falo sobre alma, aquelas almas que deveria ter vida e vida com abundância, elas estão mortas. E aquelas almas que não deveria ter vida com abundância, estão tendo vida com abundância, né? Vamos terminar o versículo aqui. É um versículo meio grande.
não havia de morrer, e para preservar convida as almas que não havia de viver mentindo. Olha a palavra, mentindo, né? Vamos fazer a campanha Fogueira Santa. Isso é uma mentira, que não existe isso na Bíblia. Deus nunca mandou falar isso. Olha, fazer a campanha de Jericó. Mentira. É mentira. Olha, a Santa Ceia. É mentira. Não existe Santa Ceia aqui na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não existe Santa Ceia. Né? Mentindo assim, o meu povo que escuta mentiras, aí terminou o versículo, né? O meu povo que escuta mentira. Então, meus amados, e é o que nós vemos dentro dessas chamadas igrejas por aí. Os pastores abrem uma igreja, a mentira já começa no abrimento da igreja. Porque o pastor ajunta lá 1, 2, 3 pessoas, não sei quantas, que seja necessário, e vão até um cartório abrir uma igreja. Aí chega lá no cartório, diz o atendente, né? Nós viemos abrir aqui queremos abrir uma igreja. Aí o atendente fala para ele: vocês querem abrir como é que chama? Uma comunidade sem fim lucrativo, é isso? E eles afirmam: sim, é verdade. Vamos abrir uma comunidade, né? Uma congregação. Queremos abrir uma congregação sem fins lucrativos. Mas quando chega o primeiro culto dentro daquela congregação, o que é que se faz? Pede dinheiro, faz campanha, pede dízimo, e abriram uma congregação sem fins lucrativos. Então, meus amados, você já começa a ver que a mentira começou desde o abrimento daquela congregação. A mentira começou ali. E o povo que chama-se de Deus, sem a mínima noção do que está falando, do que está ouvindo, né? Sem a mínima noção do que está ouvindo, vai fazendo tudo o que aquele pastor manda fazer. Primeiro ele já dá uma carteirada em todo mundo, né? Eu sou teólogo, eu fiz teologia, eu sou professor de teologia, né? Eu sou arqueólogo. Tem uns aí que diz que até arqueólogo em religião. Então você vê que a mentira, ela tem, que nem diz o presidente aí, né? Que a mentira, ela anda mais rápido do que a verdade. Mas, infelizmente, é o que nós vemos ser concretizado no meio do povo de Deus. O povo ouvindo mentira e não larga a mentira, né? Não larga a mentira. Até ontem eu estive conversando com um amigo, desde a minha infância, que ele é religioso da Assembleia de Deus, e mostrando para ele, eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu digo: você crê no que está escrito? Ele falou: sim, eu creio no que está escrito. Crê mesmo? Creio no que está escrito. Eu digo: então eu vou ler aqui uma passagem bíblica para ver se no final você continua crendo no que está escrito. Aí eu li a passagem de 1 de Coríntios, capítulo 15, do versículo 24 ao 28. Quando no versículo 28, a escrita, né, o que estava escrito era Jesus entregando o poder que ele estava com ele, entregando, devolvendo para Deus e ficando sujeito a Deus, assim como eu, como você.
como todos somos subjugados a Deus. Aí ele não concordou, não. Jesus não. Jesus ele manda, Jesus tem poder. Eu digo, mas está escrito aqui, ó. Você não falou que crê no que está escrito? Pois está escrito isso aqui. É assim, meus amados, o povo chamado de Deus, que era para ser o povo mais inteligente da face da terra, seria aqueles que seguem a Deus, né? A Cristo ressuscitado, mas no entanto não são, vive sendo enganado, porque eles dão ouvido a mentiras e recusam-se a ouvir a verdade de Deus. É isso o que ocorre dentro dessas religiões. E enquanto isso, aqueles que foram lá no cartório abrir a congregação, só enriquecendo, comprando fazenda, comprando avião, comprando... Tem um aí que tem até banco, né? Tem um aí que tem até banco. O representante de Deus com banco. Ao contrário do que diz o Evangelho de Cristo, ao contrário do que diz, do que disse, né, o próprio Jesus de Nazaré, na instrução que ele passou para aqueles que iam pregar o Evangelho, disse: vocês não terão 2 cintos, nem terão alforje. Os 2 cintos quer dizer ter muitas coisas, né? E o alforje quer dizer não terão dinheiro. Vocês não vão viver do dinheiro do povo. Vocês não terão alforje. Para que serve o alforje? Para tomar dinheiro, receber dinheiro, colocar dinheiro. Mas Jesus deu essas instruções. Mas o contrário que nós vemos hoje, abrir uma congregação chamada igreja é o negócio mais rendável que existe na face da terra. Abrir uma igreja. Você homem, que quer ter uma vida fácil, abra uma igreja. E pega essa aqui, a Bíblia chamada Sagrada, e vai pregar para aquele povo, tomando tudo quanto que eles têm, e ainda bate palma para aquele que tomou o dinheiro deles, né? Aí eu tenho só um pouco de paciência. Aí eu indagadei mais ainda o meu colega, né? Aí Senhor, você tem notado como esse povo que se abre igreja aí, que diz que segue a Jesus, né, os exemplos de Jesus, que Jesus disse que ele não podia ter 2 cintos, nem podia ter alforje. Você tem visto como é a procedência dele, como é que eles vivem? É riquíssimo. Avião, fazenda, empresa, né, carros importados, carros blindados, apartamentos de luxo, né, mansões. Você vê que é uma vida totalmente do contrário que Jesus falou para aquelas pessoas que iam sair pregando o Evangelho. E o que foi que esse meu amado me respondeu? Não, isso aí é eles vão prestar conta, né? Eles que vão prestar conta quando eles morrerem. Mas, meu amado, será que o povo, vocês não sabem que a pessoa que é cúmplice num crime é criminoso também, é réu da mesma pena do criminoso? O povo não sabe, não. É problema dele, ele vai prestar conta com Deus. Mas quando você é cúmplice no crime, você vai passar pela mesma pena. Você vai passar. Mas infelizmente o povo não age assim, desse jeito, né? Agora que
Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 7, no versículo 5. Ora, os que dentre os filhos, isso é muito importante para você concordar comigo naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou lendo e explicando para você. Olha o mandamento do dízimo. Fica atento, meus amados, para você não cair em engano. Ora, os de dentre os filhos de Levi, não era outros, era quem? Os filhos de Levi. Você conhece alguém, filho da tribo de Levi, de algum representante, filho, parente, sobrinho, tio, da tribo de Levi? Porque aqui está o mandamento do recebimento do dízimo. Ora, dos de dentre os filhos de Levi, eram 12 tribos, mas só essa tribo recebeu o mandamento de receber dízimo dos seus irmãos. E hoje, então tudo quanto é igreja por aí recebe dízimo. Será que esse povo, todos esses cães aí, são todos ainda da tribo de Levi? Será? Será que eles são da tribo de Levi? Eu acho que não. Eu acho que eles são da tribo do Levi. Aí sim, esse povo aí são da tribo do Levi. Levei seu dízimo, levei a sua oferta e vou levar tudo se você não abrir o olho. Então tá aí, esses são os que nós vemos por aí, não são da tribo de Levi, eles são da tribo de Levi. Levei o teu dinheiro, besta, trouxa. Da tribo de Levi recebe os filhos de Levi, recebe o sacerdócio. Se não, outra tribo não podia receber o sacerdócio. Então você vê, meus amados, que esses cães aí, eles ressuscitaram apenas a tribo de Levi. Que a tribo de Levi tinha direito de receber o dízimo, né? Parente de Moisés. Recebe o sacerdócio, né? Tem um mandamento, era por mandamento, mas a quem? A tribo de Levi. Outro não podia receber dízimo. Tanto é que se for lá em Israel, os judeus não dão mais dízimo. Não tem Levi. Toda a raça dos levitas acabou-se no ano 70, com o templo derrubado. Não existe mais Levi, existe Levi. Levi está cheio por aí de Levi. Você tem que ficar esperto com esses Levi. Recebe o sacerdócio e tem o mandamento de recolher de acordo com a lei. Então, dízimo, eles tentando escapar disso aqui, de escapar não querer ser chamado de Levi. Eu digo, não, mas está escrito. Abraão deu dízimo, não tinha lei, mas o dízimo foi incluído na lei de Moisés aqui. Foi dada a Moisés. E a lei de Moisés, você pode se espernear do jeito que for. A lei de Moisés acabou. Teve fim. Não tem como negar.
de acordo com a lei, os dízimos do povo. Quem era que tinha esse direito, esse dever? Por mandamento. Não era por graça. Você está lendo aqui por lei. Não era por graça. O dízimo do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenha estes, os levitas, descendido de quê? De Abraão. Embora vocês tenham descendência de Abraão, que não tinha lei, mas foi dado agora a esse povo levita, a tribo de Levi, para tomar o dízimo de vocês. Você entende, meus amados? Aí você não entende o que é Bíblia, não sabe ler a Bíblia, não entende nada. Esse livro chamado sagrado, sem o entendimento, é mais perigoso do que um canhão de guerra. Mata, ou a armazinha que mata, viu? É isso aqui, chamado Bíblia Sagrada, quando você não tem o entendimento dela. E quando você aplica a morte dentro dessas congregações com placa de igreja, que o povo está lá cheio, aquela congregação está cheia, mas sem o entendimento, qualquer coisa, não precisa ser um teólogo, não precisa disso. Qualquer explicação que você der para aquele povo, que tem até uma constatação que de alguma coisa que ouviram pelas redes sociais, aí eles aparecem com qualquer explicação e conseguem enganar aquele povo. Por quê? Aquele povo não entende de Bíblia, não entende de nada. É um povo cego, que estão sendo, que nem o profeta Ezequiel falou, estão sendo ali enganados por conta de um pouco de cevada e um pedaço de pão. Se você pegar um crente, não precisa nem ser crente, você sai na rua, faz uma reunião, um culto, dizendo ser evangélico da Bíblia, vai pregar o evangelho, vai topando gente pelas ruas e fala para eles, tal hora, tal dia, tal hora, tem um culto, onde Deus vai te abençoar, nós vamos orar a Deus, você vai ser curado, você vai receber, você vai ter carro, você vai ter vida próspera. A igreja lota. Chega lá dentro da chamada igreja, o pastor abre a Bíblia, prega a lei do dízimo e diz: se você for dizimista, você vai ser abençoado, você vai prosperar. Como que se chama isso? Uma negociação, troca de favores, trocas de interesse, comércio daquele povo. Isso é um comércio. Mas se falar para eles, você vai dar o dízimo, não vai ser abençoado, eles não dão. Eles não dão. Então o povo são enganados, o povo chamado de Deus, que era para ter inteligência, mas são enganados, é por conta disso. O povo não vão para um local chamado igreja com interesse de adorar a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar se congregar com aqueles irmãos, aqueles seus semelhantes, compartilhar os assuntos, tomar um café, comer um bolo. Em vez de fazer isso, eles vão lá atrás de o quê? Atrás de negociação, atrás de braganha, aí onde são enganados. Amém, meus amados? E eu já tive nesse meio, infelizmente. Gálatas, volta um pouco atrás. Gálatas
Gálatas capítulo 4, versículo 16, é um versículo só também. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Essa foi a pergunta que Paulo fez aos Gálatas. É certo que essas perguntas que eu fiz para esse meu amigo, nós não se tornamos inimigos, porque a nossa amizade vem de infância, né? Então nós não ficamos inimigos. Mas você prega, fala, pega essas mesmas perguntas que eu fiz para esse meu amigo e faz para um simples evangélico qualquer por aí, ele nunca mais quer te ver na sua frente. Se por um acaso você estiver incluído nas redes sociais dele, ele te bloqueia, só para não correr o perigo de, através de você, ele se libertar. É o perigo que você oferece, é que essa pessoa ela vinha se libertar, né? E conhecer a verdade e vinha se libertar. Esse é o perigo, e por conta disso você perde essa amizade, por conta disso, por você falar a verdade, como Paulo falou aqui, né? Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Tornei-me inimigo? Aí lá em 2 Pedro, 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo do 1 ao 3, assim como, isso era Pedro, né? Olha que Pedro pregava a lei, só que o Pedro é assim, quando você entende o que é Bíblia, você entende que Pedro começou pregando lei, mas ele se converteu ao Evangelho. Tem uma passagem de Pedro que ele diz: vocês têm que seguir é o Evangelho que o amado Paulo prega. É ele que vocês têm que seguir. Mas aqui Pedro, já convertido, né, 2 de Pedro, disse assim, assim como no meio do povo de Deus, como disse o profeta Ezequiel, assim como no meio do povo surgiram, né, que ele estava profetizando para o dia de hoje. Hoje nós vemos isso, mas não é uma profecia isso aqui. O que nós vemos hoje é que, não sei se não tenho certeza, foi Salomão ou Davi que disse que tudo debaixo do sol aqui é copiado. Não é nada de novo. E é o que está acontecendo. Os falsos profetas aí, porque a pessoa pregar uma fogueira santa e dizer que é um profeta verdadeiro, uma pessoa pegar a Santa Ceia, que não existe, dizer que é verdadeiro, né? Surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, né, esses mestres que nós vemos hoje aí introduzindo, né, falsas doutrinas, introduzirão dissimuladamente. Dissimulado. O que é uma palavra dissimulada? Uma coisa que não existe. E a igreja gosta disso, né? O povo gosta disso. Dissimuladamente, heresias. Heresia é uma coisa que não existe, né? Destruidoras, até ao ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou. A palavra no pretérito passado. Resgatou, não vai resgatar. Resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, né, que foi morto na cruz. Sobre si mesmo, repentina destruição. O soberano. Entenda, o soberano passou por isso. E o povo está sendo destruído também por conta desses falsos mestres que têm surgido por aí a cada dia.
né? A cada dia. Eu li tudo, versículo 2. E muitos, não são poucos, muitos, só no Brasil, diz que está em volta de 70 milhões desse povo aqui, ó. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Uma pessoa que não pertence à tribo de Levi, tomar dízimo, isso é uma libertinagem. Libertina, e por causa deles, por causa desses falsos mestres que tomam dízimo, que eles não são da tribo de Levi, será infamado o caminho da verdade, a graça de Deus, que não existe dízimo. 3. Também movidos aqui pelo Espírito Santo de Deus, é isso? Não, isso é o que eles dizem. A igreja que não entende bulufas, olha que homem cheio do Espírito Santo, mas nada. A palavra está dizendo aqui que eles estão cheios de avareza. Também movidos por avareza, farão comércio. Pega esse envelope, põe 100, põe 200, põe 1000, põe 20, põe 10. Fazendo comércio de vós, com palavras fictícias. O que é uma palavra fictícia? Uma palavra que não existe, uma palavra inventada, palavra de engano, fictícia. Para eles, o juízo lavrado, o juízo que estava sendo decretado nessa época aqui, não vai tardar. A longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Amém, meus amados? Saia fora desses enganadores. Vamos ver o que viu Jeremias. Jeremias confirma tudo isso, será? Será, Jeremias? E tu vai confirmar, profeta Jeremias, tudo isso que eu estou lendo aqui também? Não, e tu vai? Jeremias, capítulo 5, nós vamos ler do 26 ao 31. 26. Porque dentro do meu povo, de mais uma vez, Deus falando pela boca do profeta Jeremias, Deus nunca fala abençoando porque meu povo vão ser abençoado. Não, o meu povo estão sendo enganados, então vão ser ajuizados, vão pagar pelo que estão fazendo, sendo enganados, porque dão ouvido a palavras fictícias, e com isso vocês vão ser ajuizados, né? Porque entre o meu povo se acha perversos, entre o meu povo se acha perverso, um pastor tomar dízimo de um velhinho que tem um salário de R$1.500, isso é uma perversidade. Cada um anda espiando como espreita os passarinhos. Como eles dispõem armadilha, vão no cartório, como falei lá no começo, vão no cartório e registra essa armadilha, né? Dizem que vai ser de graça, mas na primeira oportunidade já vão pedindo dízimo, oferta, faz voto, faz tudo. Dispõe de armadilha e prende o quê? E prende os homens. Liberta ou prende? Prende. Mas o que eles deviam fazer? Libertar. Mas eles não libertam, eles prendem os homens. 27. Como uma gaiola,
como uma gaiola cheia de pássaro, essas igrejas por aí. Uma gaiola cheia de pássaros são as suas casas, cheias de fraude. Cheias de fraude. A maior fraude que já existiu no nosso país não foi de uma facção PCC, Cruz Vermelha, não. Foi de gente usando essa arma aqui, ó. A maior fraude, o maior roubo. Fraudes, por isso, se tornaram poderosos. Olha, se tornaram poderosos. Com fazenda, com bancos, com aviões, com mansões, fazendas. Poderoso, enriqueceram. Me dá até uma tristeza quando eu leio isso aqui. Enriqueceram. 28. Engorda, tornam-se nécio e ultrapassa até os feitos dos malignos. Pessoas más. Esse maligno não é um demônio, é pessoas más. Seria um espírito mau, né? Não é um demônio, é um espírito mau, que nós vamos conhecer daqui mais para frente ainda. Malignos, não defende a causa dos órfãos, para que prosperem, né? Nem julga os direitos dos necessitados. 29. Não castigaria eu estas coisas? Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor, não me vingaria eu de nação como esta? Não vingaria eu? Tudo, meus amados, hoje, com esses meus olhos iluminados, eu vejo o que passamos nessa terra aqui é problema, a culpa é do sistema religioso que blasfema de Deus. 30. Coisa espantosa e horrenda se andam fazendo na terra. Espantosa anda fazendo na terra. Que é uma delas, fogueira santa, que não existe. A maior ladruice. Essa história de fogueira santa. 31. Os profetas profetizam falsamente. Esses pastores, eu vou dar em moeda brasileira, em cruzeiro, né? Aqui está em dólar. Eu vou trocar para cruzeiro. Os pastores profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dadas com eles, com os profetas, de mão dada com eles. E domina de mão dadas com eles. E o que deseja, né? E é o que deseja o meu povo. De ser enganado. O povo de Deus, chamado de Deus, gosta de ouvir mentiras. Pense num povo que gosta de ouvir mentiras. É o povo chamado evangélico, que gosta de ouvir mentiras. Fazendo estas coisas chegarem ao seu fim. Amém, meus amados? Primeiras de Rei, vamos ver o que está escrito aqui em Primeiras de Rei. Primeiras de Rei, capítulo 22.
1 de Reis 22, do 20 ao 22. 20. Perguntou o Senhor: quem enganará? Perguntou o Senhor. Você vê que a nossa pregação é de pessoas que gostam de ouvir mentiras. E olha o que o Senhor fez aqui. Perguntou para os anjos, que eu já falei, né? Aqui vai falar de espírito, mas um espírito, um anjo só é anjo se ele estiver incorporado. Se o espírito estiver incorporado, ele não é um espírito, ele é um anjo. Incorporado é um anjo, fora do corpo é um espírito. E Deus reuniu os espíritos lá em volta do trono. Vem cá, nós precisamos fazer alguma coisa com Acabe. Nós precisamos enganar Acabe, o rei da de Samaria, né? Precisamos enganar Acabe. Aí juntou os espíritos. Eu preciso mandar alguém. Quem de vocês tem coragem de descer lá e enganar Acabe, levar ele à morte? Vamos lá. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, né? Para que suba e caia em Ramote Gileade. O cair aqui é morra, né? Levar, a conversa aqui era para levar Acabe a uma emboscada. Deus precisava de um espírito que ia ser incorporado, né? Ia virar um anjo, e ia para levar Acabe a uma emboscada. Aí diz aqui, em Ramote Gileade, um dizia desta maneira e o outro de outra, né? Aqueles espíritos foi falando com Deus lá, aquela conversa lá, aquela reunião. 21. Então saiu um espírito, né? Enquanto estava no céu é espírito, desceu na terra é anjo, que está na terra precisa de um corpo. Saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor de novo: com que espírito você vai enganar Acabe? Versículo 22. Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O espírito falou, ele ia sair falando a verdade ou mentira? Se ele fosse falar a verdade, Acabe não ia acreditar. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Acabe, segundo ele, era um homem de Deus. Estava se desviando por conta de que se casou com uma prostituta, macumbeira. A profeta, e disse o Senhor: tu enganarás, né? Quando o Espírito falou que ia enganar com mentira, Deus deu o aval. Tu vai enganar, e vai conseguir, né? Tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Mente lá, vai lá e mente para o Acabe e seus profetas. 23, não era até o 22. A segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, estamos terminando. Capítulo 2, versículo
do 7 ao 11. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora detém. Isso aqui, meus amados, Paulo está se referindo aqui, o espírito o mistério da iniquidade, né? Seria a pessoa que ia derrubar o templo, ia guerrear contra os judeus, que aconteceu no ano 70, né? Mas ele não tinha entrado ali, que não tinha chegado o tempo. Aí Paulo está dizendo aqui, ó, só está esperando o tempo dele. Aquele que ainda está agora, que no caso de Paulo aqui, quem estava lá era era Nero, né? O que é que Paulo diz? Ele está esperando Nero sair, terminar o mandato de Nero. Aí entraria o homem da iniquidade, que no caso foi o filho do imperador Vespasiano. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado. Estava aguardando que o imperador Nero fosse afastado. Afastado aquele que agora, não agora no tempo deles lá, né? Aqueles que agora lá pelo ano 52, aquele que agora o detém, né? Nero estava estava detenhando o próximo imperador que ia acontecer essas coisas, né? 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Manifestação da sua vinda. Vamos ler até Tessalonicenses, até o 11. 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Esse Satanás aqui não é um Satanás de Harvard, como se prega nas igrejas. A palavra Satanás quer dizer um adjetivo contrário da realidade. É uma palavra contrária. O que aconteceu com Pedro e com outros, né? Que Pedro estava contra o que Jesus estava falando. Eficácia de Satanás com poder, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira. Prodígio da mentira. É como esses homens se cresceram por aí, né? Com prodígio de mentira, enganaram a igreja. E a igreja gosta de ser enganada. Pense num povo que gosta de ser enganado. A chamada igreja, povo de Deus. 10. E com todo engano, não é com toda a verdade, é com todo engano de injustiça, tomar dízimo, meus amados, hoje é uma injustiça, é um engano de injustiça aos que perecem, os que não entendem de nada, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade, o amor do evangelho da graça, a palavra da graça de Deus, que liberta, que constrói. Amém, meus amados? O amor da verdade para serem salvos. Salvo de quê? Do engano, do iníquo. 11. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda, Deus, não é Satanás, Deus lhes manda a operação do erro. É Deus que dá, meus amados.
Isso aqui é a clareza do que nós vemos dentro dessas igrejas que diz que cura, faz sumir caroço. É aqui, ó. Deus permite que o espírito do engano entre naquela pessoa e faz daquela pessoa um anjo, né? Que incorporou é anjo. E faz o quê? O milagre do engano. Para aquele povo que não deram ouvido ao Evangelho de Deus, fique lá no engano, sendo roubados, sendo destruídos e batendo palmas ainda. Manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Você vê? Esse meu amigo mesmo, ele tem mais de 40 anos, tem acho que 50 anos de evangelho. Mas quando ele com 40 anos de ouvindo mentira, você vai contar a verdade, você pode ler, pode fazer o que for. Não creio. A ouvir a mentira. Amém? Nós íamos ler até 11. Abra o seu livro de João. João, capítulo 10, versículo 10, do 10 ao 12. Versículo 10. O ladrão, aqui está escrito ladrão, mas dentro das igrejas é Satanás. O ladrão vem somente para matar. Você não acha uma chamada igreja que não diga que esse versículo aqui, esse ladrão aqui é Satanás. Mas a palavra está dizendo ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Amém, meus amados. Versículo 11. Eu sou o bom pastor, é a palavra de Jesus, né? Eu sou o bom pastor, dá vida pelas ovelhas, né? Dou a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Todo crente se acha ovelha do pastor, mas as ovelhas, que é a igreja hoje, ela pertence a um pastor ou pertence ao Cristo? Pertence ao Cristo. Pastor não tem ovelha, a não ser que crie uma fazenda por aí, né? Pertence às ovelhas. Vem o lobo, né? Vem o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Aí, pastor que diz que vê a alma, estou falando, você não pode esquecer, irmão. É esse povo que diz que ganha alma. Pega teu dinheiro e não quer nem saber em te dar o entendimento da palavra. Tá bem? Tem mais 3 passagens curtas aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, é isso mesmo? Não, perdão. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. É isso aí. Nós vamos ler até o 7. Veio um dos 7 anjos, né? Que antes era um espírito, incorporou, virou anjo. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, falou com João, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento
o anjo, o João na visão viu uma pessoa, e essa pessoa chamou João. Eu vou interpretar para você entender melhor. Chamou João, né, na visão, e João foi e disse: vou te mostrar a grande prostituta. Vem cá, vou te mostrar quem é. Olha, minha vizinha está se prostituindo, está corneando o marido, vou te mostrar ela. É essa aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Aí foi assim. Veio um dos 7 anjos e com as 7 taças falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Nas igrejas, essa grande meretriz, quem é? A Igreja Católica. Não estou aqui defendendo a Igreja Católica, né? Só estou falando a verdade, estou lendo a verdade, né? O julgamento da grande meretriz, e João acompanhou, que se acha sentada sobre muitas águas. Eu já expliquei nos outros vídeos que essas muitas águas são gente, e essa gente são gentios. Quando a Bíblia fala de água, está falando de gentios. Quando está falando de terra, está falando do povo judeu, que são menores, em menor quantidade. Sobre muitas águas, né? 2. Com quem se prostituíram? Com quem se prostituíram? Vem cá para eu te mostrar. Com quem se prostituíram os reis da terra, os reis de Israel, os reis da terra, e com o vinho de sua devastidão foi que se embebedaram os que habitam na terra, o povo judeu habita na terra. 3. Transportou-me, o anjo transportou João, né, na visão. Transportou-me o anjo em espírito, e a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta de escarlate. Agora João está vendo lá essa mulher montada numa besta de escarlate, besta repleta de nome e de blasfemas, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui eu podia explicar se eu tivesse tempo, né? Mas eu não tenho tempo de explicar esses 10 chifres aqui, que vão partir para o outro lado. Vai ficar muito longo. E 10 chifres, 4, nós vamos ler até o 7. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. Quem era que estava vestida de púrpura? Quem vestia a roupa desse tipo? Dessa linhagem? Os sacerdotes. E de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão o cálice. Os sacerdotes oferecendo a Santa Ceia. Que é os pastores hoje. Na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia. Aqui, essa Babilônia é a referência, o anjo está se referindo a João, que conhecia a história da Babilônia há tempos atrás, que foi destruída também. Essa Babilônia está aqui entrando com um paralelo, né? Uma sombra
da Babilônia que o anjo está mostrando para João. Aqui, ó. O mistério da Babilônia. Aqui está o nome, um mistério. Babilônia, a grande. Aquela que foi destruída antes, muito antes da Jerusalém, foi não apenas Babilônia, mas o anjo está dizendo, ó, essa aí é a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. 6. Então, aí João olhou, acho que o João deve ter, não sei se João colocou o óculos ou tirou o óculos, né? Eita, João quis desmaiar. João quis desmaiar quando ele viu, quando o anjo apontou lá, olha, é aquela, a grande Babilônia. João deve ter desmaiado. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas. O sangue das testemunhas. Quem eram as testemunhas? Os apóstolos que foram mortos. João foi o único que escapou, né? Que ele ia ser uma das testemunhas finais. Os apóstolos, os profetas, né? Com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando o apóstolo viu, ele deve ter desmaiado. Quando vi, admirei-me. Porque João, com certeza, na mente de João, era a igreja católica, mas não era. Quando vi, admirei-me com grande espanto. Versículo 7, vamos ler até o 7, tem mais duas passagenzinhas. O anjo, porém, me disse: por que admiraste, João? Tu não vive no meio dela aí? Por que tu admiraste? Você não devia se admirar, você convive com isso aí. Tu estás vendo, tu vê isso aí todos os dias na sua frente. Por que você está se admirando agora? Porque eu estou te mostrando que é ela, né? Porém o anjo disse: por que admiraste? Dir-te-ei o mistério. Vou te dizer, João, o mistério. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, os 10 chifres que leva a mulher. Eu falei que ia ler até o 7, só não, vou ler mais. A besta que viste, era e não é. Eu acho que eu vou parar, que vai se compridar muito. Eu queria achar o nome aqui que está escrito aqui. Eu acho que não é nessa passagem ainda. Deixa eu ver se eu leio aqui. Se eu achar aqui, eu leio para você. Acho que não é nessa passagem. Acho que não é nessa passagem, não. Mas o anjo mostrou para João, dizendo: a besta, a grande Babilônia, é Yahushua. Quem é Yahushua? Jerusalém. É Yahushua. Era Jerusalém que ia ser destruída. O anjo mostrando para Pedro. Pedro, quando viu aquilo lá, ele quis morrer de susto. Amém, meus amados? Isaías, vamos ver se Isaías confirma alguma coisa para nós aqui. Isaías, capítulo 66. Isaías 66. Vamos conhecer um pouco das abominações que se faz dentro dessas igrejas por aí. 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, pela boca do profeta Jeremias, mais uma vez, contra o povo. Assim diz o Senhor,
o Senhor, o céu é o meu trono. O céu é onde eu me sinto, estou sentado lá no céu. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés. Você vê um ser sentado no céu e os pés topando na terra. Não, estou falando isso para você abrir a sua mente. A terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Não, vamos para a casa do Senhor. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Que casa vocês vão edificar? Para um homem, uma pessoa, do qual o seu tronco está assentado no céu e os pés estão aqui na terra. Que igreja vocês vão edificar? Essas são as abominações que nós vemos hoje aqui nessa terra. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? A minha cama, onde eu durmo, onde eu descanso. Onde eu vou descansar, qual é o lugar do meu repouso? Você está me entendendo, meus amados? Versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas. A minha mão fez todas as coisas. E todas vieram a existir. Vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este: o aflito, o abatido de espírito, e que treme a minha palavra. Aí, para nós encerrar, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 3, versículo 16. Só para nós encerrar com todas as sortes de bênção. Versículo 16. É isso mesmo, Efésios 3,16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, a riqueza de Deus, né? o poder de Deus, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, poder de Deus, a riqueza da sua glória, vocês vão ser fortalecidos para isso, com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. No homem interior, você recebe esse poder no seu espírito, não na carne. Se você recebe, porque você já entendeu o que é graça de Deus. Você não blasfema mais de Deus, das coisas que Deus fez a seu favor. Daqui da casa que Ele construiu, a verdadeira casa de Deus somos nós. Aonde Ele está, no nosso espírito, o Espírito de Deus no nosso espírito, não na carne. Essa carne para nada serve. Se fosse da Friboi, ainda dá para fazer um churrasquinho aí, hoje, né, no dia dos pais, a gente tinha feito. Mas não presta para nada essa carne. Então, meus amados, é isso que eu desejo para vocês, que vocês venham conhecer quem é você, para que uma vez você conhecendo quem é você tenha o poder, você tenha esse poder dentro de si, a sua liberdade. Amém? Até quarta-feira, sejam todos abençoados pela graça de Deus, né? Não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E quarta-feira voltaremos aqui com a nova ministração.